Nessa oportunidade, gostaria de abordar aqui com os irmãos um tema um pouco controverso e polêmico, que é a questão do nome Jesus. Na internet, muitas vezes pessoalmente, algumas pessoas têm tentado dizer, e na verdade com bastante ímpeto, com bastante paixão, que falar o nome Jesus, como nós brasileiros falamos, e aqueles países de fala portuguesa falam, é um pecado, é uma blasfêmia contra o nome do Filho de Deus, o nome do Salvador. Mas na verdade, o que a Bíblia diz, isso na verdade é o que importa para nós. Não é a opinião minha, nem de pastor, nem de padre, nem de ninguém. O que importa é o que Deus diz em sua palavra. Se a Bíblia diz, toda a argumentação deve se calar. Portanto, eu gostaria de examinar com vocês, a princípio, um texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito interessante esse texto. Para começar, foi visto por João, o discípulo amado, o discípulo de Cristo, não o João Batista, tá? João, o discípulo amado, teve uma visão de Deus, e nessa visão ele vê um anjo voando pelo meio do céu. Anjo este que representa o povo de Deus, levando a mensagem, pois os anjos são mensageiros de Deus. E esse anjo voava pelo meio do céu, indicando que o alcance seria para toda a terra, seria visível em todos os cantos da terra. Mas também esse evangelho era um evangelho eterno, ou seja, um evangelho imutável, um evangelho que não muda ao sabor do vento, ao sabor dos desejos humanos. Ele é um evangelho imutável, assim como o próprio Deus é imutável. Um detalhe maravilhoso e pertinente relacionado aqui ao nosso tema é o fato de que o evangelho foi pregado em toda a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Essa mensagem foi dada de modo que pessoas de outras nações, além dos judeus de fala hebraica e aramaica, pudessem entender a mensagem. Ou seja, a cada nação, Brasil, Argentina, Israel, Grécia, Itália, França, Rússia, Estados Unidos, cada nação, tribos, Guajajara, Tupi-Guarani, os maias, os incas, os astecas, língua, idiomas, português, inglês, francês, italiano, japonês, hebraico, latim, grego, árabe, todos os idiomas e todos os povos da terra. Se não se encaixa numa tribo, não se encaixa em uma nação em si, um país em si, mas é um povo que pertence a essa terra. Essa mensagem chegará a eles no seu idioma, de forma que eles compreendam a mensagem. E a mensagem dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Essa mensagem deveria ecoar nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais da terra, ou seja, em todas as direções, de modo que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho e chegar ao arrependimento e alcançar a salvação em Cristo. Ok? Então, um detalhe importante para o nosso estudo: em todas as línguas, cada língua ouviria a mensagem do Evangelho. Não ficaria restrita ao hebraico ou ao aramaico, a língua materna de Jesus. O texto seguinte que nós vamos ler encontra-se em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito, lhes concedia que falassem. Olha como é interessante.
A ocasião do Pentecostes era uma das 3 festas anuais que havia em Israel, onde os homens, em especial a população masculina, tinham o mandamento do Senhor de comparecer a Jerusalém, onde estava situado o santuário terrestre. As festas eram a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Essas 3 ocasiões havia grande ajuntamento de pessoas ali próximo ao santuário em Jerusalém. Pessoas que moravam em outras cidades, outros países, se faziam presentes, pois era um mandamento do Senhor em relação ao ritual do santuário terrestre. E aquela era uma oportunidade maravilhosa para pregar a mensagem do cristianismo aos judeus já antigos e mesmo aqueles que haviam recentemente se convertido ao judaísmo. Ok? Então, foi propício e proveitoso que o Espírito descesse em grande medida sobre os discípulos, capacitando-os a falar em outros idiomas com os quais eles anteriormente não tinham contato. Pense neles como homens simples, como eram, né? Muitos deles eram pescadores, camponeses, homens simples, que não haviam feito um curso de idioma, aqui nos nossos dias, né? O idioma que é o idioma do negócio internacionalmente, o inglês. Pessoas pobres, lá simplesinhas da roça, não tem tempo para fazer curso de inglês. Eles trabalham. E essas pessoas, caso se convertam e se consagrem ao serviço do Senhor, podem, segundo a vontade de Deus, receber o dom de línguas para anunciar a mensagem. Ok? Nós lemos até o versículo 4, Atos 2, de 1 a 4. E vamos ler agora do versículo 5 em diante. Acompanhe conosco. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Lemos dessa vez Atos 2, dos versículos 5 ao 7. Observe como o povo estava surpreso e admirado. Eles se questionaram: ora, esses aqui não são galileus, são homens simples, rudes, trabalham em serviços braçais, em serviços comuns da vida, e estão falando no nosso idioma. Essa era uma clara evidência de que o Espírito de fato os estava usando, pois homens simples como eles, aqueles homens que estavam ouvindo a mensagem, sabiam, eles não têm condição de fazer um curso, não tem a inteligência que muitos de nós temos, muitos homens cultos, né, homens de posição. Esses homens simples só poderiam ter recebido um dom do alto, uma capacitação do Espírito de Deus. Isso, os 6 ficaram admirados. Eram muitas nações ali representadas, como podemos notar a partir do versículo 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Veja só a admiração do povo. Como é que esses homens incultos, que nunca fizeram um curso de outro idioma, agora estão falando no nosso idioma? Por óbvio, esses homens foram dotados com o Espírito de Deus. É uma manifestação visível de que Deus está com eles. É também sabido, daqueles que estudam a palavra de Deus, que muitos chegaram a dizer que estavam embriagados, né? Muitas vezes por inveja e muitas vezes por uma questão de não estar com a cabeça muito boa, né? Mas a evidência era clara. Como é que uma pessoa que vem lá, no exemplo da França, um primeiro-ministro, vamos imaginar aí, uma autoridade grande da França, chega no Brasil, chega aqui no Maranhão, lá no interiorzinho, vê um senhorzinho capinando a roça, né, preparando lá o chão lá, cuidando lá do feijãozinho, e de repente ele vê aquele senhorzinho falando em francês com ele. Você já imaginou a surpresa? Esse homem naturalmente ia pensar: rapaz, isso aqui é estranho, isso não é comum. Um senhorzinho desse, trabalhador da roça, humilde como ele, falando francês assim fluentemente,
Isso aqui é uma coisa sobrenatural. Já se esse mesmo primeiro-ministro, autoridade da França, visse um homem culto falando francês, ele até aceitaria, pois diria, não, provavelmente fez um curso de francês, né, e está aqui conversando comigo. Observa? Essa é a evidência de que o dom é verdadeiro. A pessoa de outro idioma entende. O dom de línguas não é um dom que fala-se e ninguém entende. Isso não é o dom bíblico. Não há evidência bíblica para isso. O dom bíblico é o dom em que você fala em outro idioma para pregar o evangelho, não apenas para falar ao ar. Vamos agora ler uma passagem que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versículos 19 e 20. Este é um texto particularmente interessante e que nos dá uma clareza maior para compreendermos esse assunto. Será que é errado falarmos Jesus em português? Será que somos obrigados por algum mandamento de Deus a falarmos o nome do Salvador somente no hebraico? Temos que dizer Yeshua, ou na forma plena dos judeus, Yehoshua? Será que é assim? Vamos observar aqui nesse episódio, onde Pilatos mandou escrever uma placa e colocar em cima da cruz de Cristo, e em que idiomas estava escrito. Note o texto. João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 19 e 20. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Veja como é maravilhoso. A Bíblia nos esclarece tudo. Gostaria de deixar aqui um detalhe interessante. Os irmãos simples, humildes, que não tem tempo para estar estudando hebraico e grego, que não é a necessidade. Ninguém precisa estudar hebraico, grego, um outro idioma para ser salvo. Basta que estude a palavra de Deus no seu idioma e viva segundo a luz que recebe. Essa frase, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, estava escrita numa placa que Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Cristo. Era costume que se colocasse uma placa em cima da cruz com a acusação daquela pessoa que estava sendo crucificada. No caso de Jesus, Pilatos, ali para irritar os judeus, ele colocou Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Os judeus questionaram, né? Disseram, não, coloca que ele se diz Rei dos Judeus, não que ele é. Pilatos disse, rapaz, eu coloquei e está colocado. O que fiz está feito. Então, veja só, os três idiomas em que foi colocado a frase. Jesus, Nazareno, o Rei dos Judeus. Em que idiomas? Hebraico, latim e grego. O nome Jesus estava em hebraico, latim e grego. Assim como o restante da frase. Nazareno, Rei dos Judeus, estava também em hebraico, latim e grego. Ok? Eu vou deixar para vocês uma imagenzinha de como seria mais ou menos, é apenas uma ilustração, para que vocês possam ver mais ou menos como estava escrito lá no alto da cruz de Cristo. Tá? A primeira inscriçãozinha é em hebraico, a segunda em latim e a terceira em grego. Tá? Se eu fizesse um questionamento para vocês, alguém consegue ler isso que está aí? Talvez alguns tenham um pouco mais de facilidade porque já estudaram a questão desses idiomas, né? Mas só para deixar bem claro, você tem essa escritura no seu idioma em João capítulo 19, versículo 19, tá? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está no seu idioma para você entender. Quando o judeu lê no hebraico, ele entende a mesma coisa que você entende em João 19, 19. Quando o grego lê, quando o latino, italiano lê, é a mesma coisa. Ele também entende da mesma forma que eu e você entendemos. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. As pessoas têm apenas tentado perturbar a igreja de Deus com questões que não edificam. Tá? Então gostaria de tranquilizar os irmãos e pedir a todos que façam somente se voltar para a Escritura, que ela vai lhe dar firmeza, vai lhe consolar e dar tranquilidade para focar na Escritura Sagrada, naquilo que a palavra de Deus
quer nos ensinar. O próximo texto que nós vamos ler encontra-se em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 15, que diz dessa forma: Porém Moisés acrescentou: Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Jeová, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Observe só. Moisés estava curioso para saber como ele identificaria aquele que o enviou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. É até uma dúvida razoável. Mas na nossa língua, e creio que mesmo na língua dos anjos, não há uma forma plena de se compreender o nome de Deus. Não consigo enxergar isso. Nós somos seres limitados. Mesmo os anjos, que são imortais por concessão de Deus, eles não são ilimitados. Ilimitado unicamente Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então precisamos entender isso. Esse nome eu sou o que sou era dizendo para Moisés: Moisés, não tem nome que me defina plenamente. Diz para eles que eu sou o que sou. Diz mais: eu sou, me enviou a vós outros. Esse nome fala tanto da eternidade de Deus. Eu sou. Ele não disse eu era ou eu serei. Ele diz eu sou. É presente contínuo, tá? Passado, presente e futuro na mesma palavra. E eu sou o que sou quer dizer que o caráter dele não muda. Ou seja, eu não vou mudar. Eu sou o que sou. Isso não muda. E isso era maravilhoso para que o povo de Israel pudesse entender. Esse nome do Senhor não seria alterado. Essa forma de identificá-lo. Tá? Então, é preciso entender que essas formas que o Senhor diz, Jeová, o Senhor, Deus, eu sou, Jesus, são formas para que a gente possa captar a ideia que Deus quer nos transmitir. Não é a forma exata, que expressa perfeitamente aquilo que é o Senhor. Tá? Para a gente concluir o nosso estudo, vamos ler mais um texto, que dessa vez encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que na verdade joga por terra toda essa polêmica. Ok? Muitos dizem tem que falar Yeshua, outro diz não, é Yehoshua, outro diz não, é Yahusha, outro diz não, é Yahushua, outro diz não, é Yahushua. E a gente fica naquela, mas como é que é mesmo? Porque um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Entendamos uma coisa: você que fala Jesus, o grego que fala Jesus, o latino que fala Jesus, o norte-americano ou inglês que fala Jesus, o espanhol que fala Jesus, ambos estão falando do mesmo personagem. E Deus sabe disso. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. É o mesmo personagem que estamos nos referindo. Quando Pilatos pregou aquela placa, que estava nos 3 idiomas, tanto o judeu que lia sabia quem era o personagem, como o latino que lia também sabia quem era o personagem, e o grego que lia também sabia quem era o personagem. Era aquele nazareno que vivia pregando por ali, que agora estava crucificado naquela cruz, né, no meio dos dois ladrões. Apocalipse 3, versículo 12, traz uma informação interessante, diz assim pra gente: Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Veja que interessante. Enquanto muitos vão ficar nesse debate que você tem que dizer o nome de Jesus, o nome do Salvador, é que ele não chama Jesus, ele chama o Salvador, o Filho de Deus, o Filho do Eterno. Enquanto eles ficam dizendo, tem que ser Yahushua, Yahushua, Yehoshua, Yeshua e outras formas mais que eles inventam, eu digo para você, segundo a palavra de Deus, me dá autoridade para dizer,
Fique tranquilo, meu filho. Fale Jesus, sem problema nenhum. Porque quando formos salvos, fomos levados a Canaã celestial, e todos os salvos de todas as nações forem reunidos, o nome do Senhor será outro. Não vai ser Jesus, não, vai ser outro nome. Não, mas tem que ser Yehoshua. Não vai ser Yehoshua. Vai ser outro nome. Vai ser um novo nome. Porque digo isso porque está escrito. Nossa base tem que ser o que está escrito. Se falam além disso, vem do maligno. Se falam aquém disso, também vem do maligno. Fique com a escritura. Tá? Deixe que o povo bata a cabeça se quiser. Se querem provocar dúvidas na cabeça deles, que provoquem. Mas que vocês sejam firmados na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Espero ter podido contribuir convosco nesse estudo. Que o Senhor possa abrir nossa mente para compreender os temas espirituais, os temas da nossa salvação. Este é o canal Senhor Justiça Nossa, pregando a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe. Oh, quanto